A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título Ministério de Pastor. O texto áureo que se encontra em João 10:11 nos diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A função do pastor é cuidar das ovelhas, é cuidar do seu rebanho, é dar bom exemplo, é chamar atenção, corrigir quando for necessário, mas essa correção tem que ser feita com amor. O pastor deve sentir amor pelas ovelhas. Deve sentir amor pelo rebanho, que é ele que vai estar conduzindo, que vai conduzir o seu rebanho até Jesus. A leitura bíblica que está em João 10:11 ao 14, Tito, capítulo 1, versículos 7 a 11, Pedro, capítulo 5, de 2 ao 4. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra de Deus, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O pastor deve conduzir o seu rebanho no caminho certo, ensinar a santa e gloriosa palavra de Deus, para que assim as ovelhas não se desviem. Corrigir com amor quando alguma desobedece, usar de correção por amor, ter amor pela sua ovelha, não ser soberbo, não se dar ao vinho, nem ser espancador, nem ser cobiçoso de torpe ganância. O pastor deve ser exemplo para suas ovelhas. O pastor deve ter uma vida transparente, uma vida limpa, reta diante de Deus. Que ele é o exemplo das suas ovelhas, para as suas ovelhas. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua.
pesada, difícil. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita aos enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade, essa responsabilidade de ser pastor, que além de tirar sempre um tempo diariamente para a leitura da palavra de Deus, se preparar para trazer, para ministrar uma palavra para a sua igreja. Tirar tempo para oração, conversar com Deus. E também o pastor, como administrador financeiro da sua igreja. É claro que o pastor conta com a ajuda dos seus auxiliares. Mas é o pastor, ele que é o líder. É ele que vai direcionar o seu rebanho, com a ajuda e a graça de Deus. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. O pastor tem que ser temperado. Não usar de palavras duras, ofensivas, quando for chamar a atenção. Porque cada membro é diferente um do outro. Tem aqueles mais sensíveis, tem aqueles que não se importam muito, né, com aquelas palavras mais duras. Então tem aqueles que sempre o pastor tem que levar mais na mansidão. Temos várias pessoas diferentes e o pastor tem que ser ponderado. Ele tem que ter o seu autocontrole. Ser uma pessoa fiel, irrepreensível. Na igreja local, o pastor é um guia espiritual do povo de Deus. Tem que ter sempre uma palavra vinda do céu para a sua igreja. Uma palavra de conforto, aconselhamento. O pastor tem que estar com a vida sempre diante de Deus e deixar-se levar pelo Espírito Santo. Dele se espera a maturidade, idoneidade e amor no trato com as coisas de Deus e ao seu rebanho. É árdua a vida do pastor, mas é gratificante. Aquele que é chamado para conduzir um rebanho tem que ser responsável, maduro e bem firme na promessa de Deus, firme na palavra de Deus, se dedicar à vida, ser um exemplo para a sua igreja, principalmente para a sua família, aqueles que convivem mais junto a ele. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, Lucas 1:32.
O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Jesus conhece cada um. Estas não ouvem a palavra de outro pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós, ovelhas do Senhor, conhecemos a voz do nosso Senhor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João 10, 5, 15. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o rebanho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para se referir ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como está em João 10, 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar própria vida pelo seu rebanho. João 10, 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor que é Jesus Cristo. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, versículo 2 ao 4. Jesus é o exemplo a ser seguido pelos pastores, de amar as suas ovelhas, de não explorá-la, e sim ser capaz de dar sua vida por amor a cada ovelha. Jesus conhece cada ovelha do seu rebanho. Ele conhece a necessidade de cada um. É por nós, é por cada ovelha que ele deu sua vida preciosa para salvar as suas ovelhas, salvar os seus filhos. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. O pastor deve ensinar de forma clara para que os seus membros aprendam a palavra santa e gloriosa. Porém, estas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre a honestidade e ser desonesto? O pastor deve dar bom exemplo. Viver o que ensina. Ensina a honestidade, precisa ser honesto. De simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se como soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor.
em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Mateus 7, 24 ao 27 e capítulo 23, versículo 2 ao 36. O pastor deve viver o que ele prega, ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida fiel. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O pastor tem que ser exemplo. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, não deve ser espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole. A igreja precisa ver em seu pastor o autocontrole, a mansidão, bondade e o amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos fiéis, como está em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. O pastor tem que viver o que ensina. Tem que ensinar honestidade e ser honesto. Como a igreja pode confiar em um pastor se ele prega honestidade e é desonesto? Como a igreja pode confiar em seu pastor se ele prega o amor, a união familiar, a união entre os irmãos, se em casa ele não dá bom exemplo? Ele não trata sua esposa, seus filhos, sua família com respeito, moderado e com amor. Tem que ser um exemplo. Exemplo para a família. O pastor tem que ser a família. Que a família é a primeira igreja que ele pastoreia. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser um exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade e igreja é a família. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo 3,4 é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, que é pai e que é avô. Ele deve conquistar o respeito pela família, pois ele é esposo. Além de esposo, o pastor é pai, o pastor é avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. A igreja não dará crédito a um pastor que não tem o mínimo respeito pela sua família, que não cuida bem da sua família, que trata sua família para lá, com arrogância. O pastor tem que ser moderado. Tem que ter autocontrole para resolver problemas da família. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis
também para os infiéis e a toda a sua família. A missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías 40:11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. O pastor, ele deve estar sempre diante de Deus, com a vida limpa, sempre na dispensação do Espírito Santo. É ele que traz a palavra de ensino para a sua igreja, para os novos convertidos, aquelas pessoas que aceitam Jesus. É ele que leva a palavra do Senhor, o alimento espiritual. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento da palavra, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponível para toda a obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. É muita responsabilidade. Toda essa responsabilidade de ensino, a vida financeira da igreja, todo o dinheiro que entra está sob a responsabilidade do pastor. É por isso que ele precisa contar com auxiliares também que sejam homens responsáveis com a palavra de Deus, com compromisso com Deus, para ajudá-lo nessa administração. Que o pastor sozinho se torna pesado essa tarefa. Então ele necessita que os seus auxiliares, que a igreja ajuda nessa tarefa. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34:2. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, versículo 8-10. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Tito, capítulo 1, versículo 9-11. Existem os falsos pastores também. Os pastores
maus, que exploram a sua ovelha, que não têm amor pelas suas ovelhas, que trabalham pensando em si mesmo e não nas ovelhas, no bem-estar das ovelhas. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os assuntos terrenos da sua igreja. Até a finança da igreja. Ele cuida dos assuntos espirituais e também da finança. É árdua a vida do pastor. Não é fácil, mas fiel à palavra, Deus ajuda. Deus está sempre ajudando os nossos pastores. O pastor tem que ser um homem de caráter íntegro, exemplo para os fiéis, também exemplo para aqueles infiéis. E também um exemplo para a sua família. Começando a ser exemplo dentro da sua família. Que a família é a primeira igreja que ele vai tomar conta. Pastor, um apacentador de ovelhas. Um cuidador das ovelhas de Cristo. A missão do pastor, cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhe o alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, cuidando da sua igreja, dando aquele alimento, está sempre pronto para trazer uma palavra para a sua igreja. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, que é a igreja de Jesus. Essa acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor Jesus cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Precisa da ajuda de Deus para não fracassar, para não ser um fracasso na vida espiritual. Ser um fracasso no seu ministério pastoral. Oremos, nossa função, orar pelos nossos pastores. Nossos pastores são carentes de nossas orações. Oremos pelos nossos pastores. Compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. E também precisamos reconhecer que os nossos pastores são humanos, que os nossos pastores têm sentimentos, que os nossos pastores também têm problemas. Oremos por ele e o que for preciso, o ajudemos nessa grande missão de pastorear as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Que Jesus possa continuar abençoando os nossos pastores. E vamos continuar orando e ajudando aos nossos pastores. Amém?